Língua Verde, uma porta aberta ao mundo. Olá, gente, tudo bem? Tomara que sim. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível C1, o uso da crase, segunda parte. Nós já vimos duas dicas de como ou quando devemos crasear ou não crasear uma conjunção do artigo com a preposição ou do artigo com o pronome, tá bom? Então, aqui nosso objetivo nesse vídeo é continuar a aprendermos mais algumas dicas de quando ou não devemos crasear. Vamos começar então. Tudo bem? Agora vejamos algumas dicas que nos ajudarão a saber quando marcar e quando não marcar o crase. Vamos ver os principais casos em que a crase não ocorre. Atenção, estas dicas são quando a crase não ocorre. Não ocorre, tudo bem? Não deixemos de pensar nisso. É quando a crase não ocorre. Vamos lá então. Não ocorre diante de substantivos masculinos, logicamente, né? Andamos a cavalo. Então temos o substantivo cavalo, que é um substantivo masculino. Já sabemos que não temos que fazer nenhuma análise aí. Não temos que ver aquelas duas dicas de saber se existe ou não existe junção entre artigo e pronome, nada disso, porque já se o substantivo é masculino, sabemos que não acontece crase, tá bom? Aqui, ó, fomos a pé, igualmente pé é masculino, já sabemos que não craseamos. Assistimos a espetáculos magníficos. Esses espetáculos magníficos são masculinos, espetáculos magníficos. Então aí também não temos nenhum problema, já sabemos de vez que não craseamos. Andamos a cavalo sem crase, fomos a pé sem crase, assistimos a espetáculos magníficos sem crase. Tudo bom? Segunda regra, diante de verbos no infinitivo. Atenção, não craseamos diante de verbos no infinitivo. Quais são os verbos no infinitivo? Aqueles que terminam em ar, primeira conjugação, segunda conjugação e ir, terceira conjugação. Lembrem que em português está o caso especial dos verbos terminados em or também. Tudo bem? Vamos lá então. Por exemplo, a criança começou a falar. Tudo bem? Atenção, o verbo falar está em infinitivo, primeira conjugação, né? Então, esse a não se craseia. Não se craseia. A criança começou a falar. Ele não tem nada a dizer. Igualmente, verbo dizer, segunda conjugação, terminado em er. Portanto, então, esse artigo aí, essa preposição nesse caso, não se craseia. Não tem nada a dizer. Continuamos a observar as plantas. A observar as plantas. Tudo bem? Verbo observar em infinitivo, então, não se craseia a preposição a. Muito bem, muito fácil. Vamos lá para a terceira regra, o caso, mais do que regra, caso onde não ocorre crase. Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona. Logicamente, porque senhora, senhorita e dona são femininas. Então, provavelmente, tenhamos que crasear com senhora, senhorita e dona. Mas, diante da maioria, por isso falamos da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, já conhecemos quais são os pronomes de tratamento, né? Com exceção desses três aí. Tudo bem, vamos lá para o exemplo. Peço a vossa senhoria que aguarde alguns minutos. Atenção então. Aí o pronome de tratamento é qual? Vossa senhoria. E a regra, o caso diz que diante dos pronomes, desses pronomes de tratamento, como é vossa senhoria, não devemos crasear. Então, esse a fica sem crase. Peço a vossa senhoria. Isso não interessa a nenhum de nós. A nenhum de nós. Tudo bem? Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, pronomes nenhum. Tudo bem?
pronome relativo nenhum, a antes do pronome relativo, então não se craseia. Não se craseia. Fica sem classe. Isso não interessa a nenhum de nós. Agradeci a ele, a quem tudo devo. Mais uma vez, temos um pronome relativo, quem. Agradeci a ele, a quem tudo devo. A está antes do pronome relativo, quem. Então, não se craseia, porque está diante de pronome. Qualquer pronome, da maioria dos pronomes, né? Tudo bem. Atenção, nos poucos casos em que ocorre crase diante de pronomes, podem ser identificados pelo método que nós já estudamos anteriormente, previamente, né? No vídeo anterior. Lembram desse método? Vamos rever esse método aqui, mas muito rápido. Vamos ver. Que já estudamos, então vamos lá rapidinho. É simplesmente que troque a palavra feminina por uma masculina, caso na nova construção surgir a forma ao, ocorrerá a crase, simplesmente. Aí, informei o ocorrido à senhora. Então, troque a palavra feminina por uma masculina, senhor. Como é senhor, já não pode ser a, tem que ser o, né? E aí acontece a forma a mais o, ao senhor, a ele senhor. Tudo bem? Então, se acontece, aí é porque na parte feminina também tem que acontecer. Portanto, então, aí informei o ocorrido à senhora. Nesse caso, lembrem que senhora é um pronome de tratamento. Tudo bem? Vamos então para a quarta condição, o quarto caso principal, onde não ocorre crase. E esse é assim, diante de numerais cardinais. Diante de numerais cardinais, nunca acontece crase, tá bom? Vamos lá para o exemplo. Chegou a 200 o número de feridos. Chegou a 200 o número de feridos. Tá bom? Então, temos... Chegou a 200 o número de feridos. 200 é o numeral e diante de numerais não ocorre crase. Então, esse A sempre vai ser sem crase. Daqui a uma semana começa o campeonato. Igual, numeral 1. Então, diante desse numeral de uma, não vai haver crase nunca. Tudo bem, gente? Então, aí temos os 4 casos quando não ocorre crase. Não ocorre crase. Agora, vamos para o outro lado. Já vimos 4 casos onde não ocorre crase. Vamos ver em que casos sempre ocorre crase mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, diante de palavras femininas. Né? Diante de palavras femininas, sempre ocorre crase. Amanhã iremos à festa. Então, esse substantivo aí, festa, é um substantivo ou uma palavra feminina. Logo, ocorre crase. Amanhã iremos à festa. Sempre vamos à praia no verão. Praia, substantivo feminino. Vamos à praia, esse a praia deve estar craseado, esse a, tudo bem? Fumar é prejudicial à saúde. Saúde é a saúde, substantivo feminino. Então, sempre ocorre crase. Fumar é prejudicial à saúde. Muito bem? Segundo, então, diante da palavra moda, com o sentido de a moda de. Mesmo que a expressão moda de fique subentendida, tá? Vamos para o espanhol com essa tradução aí para que fique mais clara ainda. Delante da palavra moda, com o sentido de a la moda de, ¿sí? O como se usa. Siempre que essa expressão moda de quede subentendida. Vamos com exemplos. O jogador fez um gol a Pelé. Atenção. Se nós traduzimos para espanhol essa frase, não tem sentido, não faz sentido. O jogador hizo um gol a la Pelé. A la Pelé é um espanhol como que não tem nem pés nem cabeça. Mas atenção, o que acontece em português, por que eles fazem isso? Porque esta regra diz que craseamos quando essa expressão moda de fica subentendida. É como se nós falássemos o jogador fez um gol à moda de Pelé. Aí sim, em espanhol seria o jogador hizo um gol
a la manera de Pelé. ¿Listo? No podemos tampoco traducir a la moda de Pelé, porque não tem nada a ver, sino a la manera de Pelé. Tudo bem, gente? O jogador fez um gol à moda de Pelé. Ou simplesmente o jogador fez um gol a Pelé. Usava sapatos a Luís XV. Então aí é como se estivéssemos falando, usava sapatos à moda de Luís XV. Aí sim, né? Usava sapatos à moda de Luís XV. Tudo bem? O menino veste-se a Fidel Castro. O menino veste-se a Fidel Castro. Qual seria a tradução para o espanhol dessa frase? Pensem um pouco. Muito bem. El niño se viste a la moda de Fidel Castro. O se viste como se viste Fidel Castro. É como se nós falássemos, o menino veste-se a moda de Fidel Castro. Aí, nos três casos, olha que essa palavra, a moda de, não está expressa, mas está subentendida. Por isso está entre parênteses, né? Muito bem, número 3. Sempre usamos crase na indicação de horas. Quando vamos indicar horas, sempre temos que usar crase. Acordei às 7 horas da manhã. Esse às 7 horas da manhã sempre deve estar craseado, porque estamos falando de horas. Ele saiu às 2 horas. Às 2 horas, craseado sempre, porque estamos falando de horas. 2 horas. Foram dormir à meia-noite. Meia-noite, estamos falando de horas igual, né? Meia-noite, meio-dia. Meia-noite e meia, meio-dia e meia. Todas essas são horas. Então, sempre devemos crasear. Foram dormir à meia-noite. Continuamos com o número 4. Sempre ocorre crase em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Por exemplo, aí está, é uma tabela. Não vamos estudar uma por uma, porque não dá, né? Mas é uma tabela para que vocês fiquem sabendo que essas são locuções adverbiais. Já sabemos o que são as locuções, né? Quando 2 ou mais palavras se juntam para dar e formar um sentido diferente àquele que se estivessem sozinhas as palavras. Nós já estudamos para lá para trás as locuções. E estas são locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Sempre que participem nessas locuções palavras femininas. Por exemplo, à tarde. Tarde é uma palavra feminina. As ocultas. Ocultas, palavra feminina. A força. Força, palavra feminina. À toa. Toa é uma palavra feminina. Se à toa significa como sem sentido, certo? Eu estou falando à toa. Eu estou falando sem sentido. Tudo bem? Eu comprei um carro, mas foi à toa. Comprei um carro, pero foi sem sentido. Não me serviu realmente para lo que eu queria. Tudo bem? À toa. En el nivel C2 vamos a estar viendo algo sobre esas expresiones que ya son muy precisas de la lengua portuguesa. ¿Listo? A vontade, a procura, as ordens, a beira de, a deriva, a exceção de, a revelia, a direita, as avessas, as turras, as vezes, as peças, a medida que, a semelhança de, a sombra de, a escuta. Todas elas são locuções e essas locuções estão participando palavras femininas. Aí sempre vai ocorrer crase. Muito bem, pessoal, até aqui a segunda parte. Não é nada complicado, não. São coisas que nós temos que ter em conta, tá? No próximo vídeo, já para terminar todo a ver com o crase, vamos continuar a estudar mais alguns casos, dicas e sim, alguns casos onde se apresenta ou não se apresenta a crase, tudo bom? Então, eu espero por vocês. Pessoal, gente, um abração para todos vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não perca o próximo, para que não fique aí faltando um pedacinho. Não perca o próximo. Gente, muito obrigado. E não esqueça que Língua Vinte é uma porta aberta ao mundo. Obrigadão, viu?